paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 1, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes, cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que desvia-se do mal. Meus queridos, a partir de hoje nós iremos iniciar uma nova série, em um novo livro de Jó. E nós temos aqui o privilégio de observar algumas coisas que acontecem no reino espiritual. Porque o texto vai nos mostrar que havia um homem na terra de Uz, mas nós podemos perceber que a expressão um homem na terra de Uz pode referir-se a mim, pode referir-se também a você, ou seja, os mesmos olhos que estavam sobre a terra de Uz e que enxergou ali um homem chamado Jó, ela pode olhar para a terra que eu habito e que você habita e pode encontrar você e eu nas nossas terras. Então, nós percebemos que essa expressão diz que Deus ele está com os seus olhos observando, e ele consegue enxergar aqueles que têm características peculiares. E quais são as características deste homem aqui na Bíblia relatado? Nós vamos perceber que a Bíblia vai identificá-lo como um homem que tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia também vai dizer que este tinha um cuidado especial com a vida espiritual de seus filhos, porque a Bíblia o relata como um homem temente a Deus e que desviava-se do mal. Isso já está registrado no 1º versículo. E pelo fato de ele ser um homem temente a Deus e que se desvia do mal, ele tinha esse cuidado para com os seus filhos. Ou seja, os seus filhos se reuniam diariamente, de tempos em tempos, fazendo banquetes, cada um na casa um do outro, eles se reuniam. E então Jó, quando terminava ali o ciclo, ou seja,
quando passava-se a casa dos 7 filhos, pois as filhas eram convidadas a participar desses banquetes, então Jó, ele ia de madrugada e oferecia sacrifício a Deus, temendo que estes pudessem ter cometido alguma coisa contra o Senhor. E aí, agora nós vamos entrar em uma parte que nos chama a atenção. O texto vai dizer no versículo 6 que havia um dia em que os filhos de Deus, eles se apresentavam diante do Senhor. Então o texto diz que vinha também entre eles quem? Satanás. Olha que interessante, né? Ali está reunidos os filhos de Deus para se apresentar diante do Senhor e Satanás no meio deles. Este, segundo a concepção da maioria, era o último lugar que Satanás pudesse estar, porque como é que ele vai se apresentar na presença do Senhor? Isso é para você perceber que ele é um ser espiritual que tem liberdade para estar em qualquer lugar. Isso nos mostra que nós temos que estar muito vigilantes, pois o único lugar seguro que nós temos é o limite da autoridade de Deus, porque nós vamos perceber aqui no texto que, apesar dele ter essa liberdade para estar em qualquer lugar, até mesmo na presença de Deus, na reunião, assim, ele só pôde fazer alguma coisa com Jó depois que Deus o autorizou. Então esse é o lugar seguro. Ou seja, os filhos de Deus se reúnem para se apresentar diante do Senhor e a Bíblia diz que Satanás estava no meio deles. Mas olha que interessante, o texto vai dizer que o Senhor, ele pergunta então para Satanás, dizendo assim: olha, de onde você vem? Ele vai dizer: olha, eu venho de passear e rodear a terra. Ele está sempre rodando, observando a vida de todas as pessoas. Como assim? Olha o que o texto está dizendo. Então ele vai dizer assim, observaste tu o meu servo Jó? Homem, olha só, sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Voltando para o início, Deus enxergou essas qualidades em Jó. Deus olhou para a terra de Uz, enxergou Jó e viu essas características em Jó. Que característica Deus vê em você? Que característica Deus vê em mim quando Ele olha para mim? Em Jó, ele viu que ele era um homem reto, temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Então Satanás ele diz para o Senhor: porventura teme a Deus debalde? Porque o Senhor o tem enchido de bens, o seu gado tem multiplicado, tudo que ele faz prospera, é em vão que Jó teme ao Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia diz que Deus autoriza. Deus diz assim: olha, toca em tudo quanto Jó tem, menos na sua vida. De repente, meus queridos, a Bíblia vai mostrar-nos aqui, no final deste capítulo, que começam a chegar uma notícia de tragédia em cima da outra para Jó. Um mensageiro de más notícias acaba de fechar a sua boca e outro chega e começa então a declarar. E nós vamos ver aqui que Satanás ele consegue destruir toda a riqueza em um instante que Jó tinha. Os seus bois, eles são levados pelos sabeus. Nós vamos ver que as ovelhas são queimadas pelo fogo. Nós vamos ver que os camelos são levados pelos caldeus. E vamos ver que uma tempestade vem enquanto seus filhos estão no banquete. E a casa cai sobre eles. Assim Jó, ele é notificado de toda esta tragédia. Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo 21, no versículo 20 e 21, que apesar de todas essas tragédias lhe acontecerem, a ação de Jó foi a seguinte, versículo 20. Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Ou seja, uma atitude comum de um adorador. Ele se humilhou na presença do Senhor e o adorou. E mais, ele disse:
nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. Está aqui registrado. Ou seja, apesar de toda a tragédia que veio sobre Jó, ainda naquela tragédia ele consegue adorar o Senhor e ainda ter esse registro a seu respeito, que em tudo isso ele não pecou. Qual o sofrimento, qual dificuldade, vai limitar a minha e a sua fé para que nós não venhamos pecar contra o Senhor? O que pode nos acontecer e ainda manteremos a nossa fidelidade ao Senhor? Isso é o que Jó nos ensina. Mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo ele vendo a maior preciosidade, a maior riqueza que ele possuía, que eram os seus filhos sendo mortos, ainda assim, Jó continua íntegro, sincero, reto e temente a Deus. Que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ter essa mesma característica de Jó e assim sermos encontrados pelo Senhor como alguém que é fiel, independente das circunstâncias. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue conosco, em nome de Jesus.